Paz do Senhor. Boa noite, né? Eu estava já me preparando para ir para casa, mas o Senhor me fez com que eu preciso contar algo de uma visão que Deus me deu, para que, talvez porque tem alguém que precisa ver hoje. Não chega assim para se assustar, né? Eu fiquei muito angustiada, chorei muito, porque as coisas que eu vi. A gente estava num período de oração bem de manhãzinho, no dia de sábado, e aí eu levantei assim a minha cabeça e eu observei que tinha muito pouquinha gente orando, tinha só pessoas assim de idade, estava eu e mais três irmãs, tudo por volta de 50 e poucos anos, mais, tinha outras bem mais de idade, orando. Aí eu olhei, eu fiquei com muita tristeza, é uma visão, irmãos, foi algo que aconteceu, não vou pôr data, não vou pôr nada, hoje é dia 14 de agosto de 2025, estou contando hoje, mas eu contei na igreja, eu escrevi e fiquei muito assim, preocupada. Estou contando porque eu vi respaldo dentro da Bíblia, porque tem, né? E aí eu estava ali, eu olhei, eu levantei a cabeça assim, todo mundo orando, e eu levantei a cabeça e falei, meu Deus, só nós, né? 4 velhinhas ali orando. Quantas pessoas, dia de sábado, muitos não trabalham, quantos poderiam estar aqui orando de joelho dobrado, buscando a tua face, buscando a misericórdia, porque o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós carecemos muito da misericórdia do Senhor. E aí eu fiquei muito triste, me deu aquela tristeza, eu olhei uma por uma orando, as velhinhas com assim, sabe, ânimo, orando. Aí eu debrucei de novo minha cabeça e falei, Jesus, nós somos os remanescentes? A hora que eu perguntei assim, Deus me respondeu claramente, irmãos, é como se Ele estivesse ali, observando também as irmãs orando no altar, então estava tudo nos pés do altar, assim, ajoelhado. Aí Ele, a hora que eu perguntei, imediatamente Ele respondeu, não, vocês não são remanescentes, vocês são um restolho. E eu fiquei fiquei assim pensando no restolho. Ele falou, porque a ceifa já começou. E ao ele falar a ceifa começou, irmãos, eu já me vi lá fora, um céu, um espaço no céu abriu, e apareceu lá em cima uma pessoa, um ser, um homem, a cavalo, e ele tinha uma foice muito aguda nas mãos. Aquela foice, eu não sei o nome, né, mas cheguei e perguntei para meu marido, aquelas foices de cortar arroz, ele falou pelo jeito que eu vi assim, só que aquilo lá estava tão afiada, irmãos, tão afiada que brilhava, reluzia o fio daquela foice, era aquela foice que é um arco, não é foice que eu conhecia, né, mas era aquele arco assim. Ele falou que é um tipo de foice de cortar arroz, colher arroz. E ele foi e falou, a ceifa já começou. E aí aquele homem saiu colhendo. Só que ele foi com aquela foice, ele não ia colhendo, ele foi cortando cabeças. E eu via muito cabeça de crente, não era cristão, porque cristão não passaria por isso. Cabeça de crente, aquelas mulheres com aquele cabelão comprido, mas o rosto todo pintado, e o cabelão comprido, mas assim, eu não via as vestes, o corpo, eu só via a cabeça, conforme ele passava aquela foice na cabeça de mulher e de homem, tudo, a cabeça caía, e eu via sangue, irmãos, muito sangue, a rua, assim, a pista, o asfalto, assim, aquele asfalto cheio de sangue, aquela água correndo assim como se fosse, quer dizer, o sangue correndo como se fosse água de chuva. E ele não tinha como, e assim, muitos poucos que ele não alcançou a cabeça. E o que ele não alcançou a cabeça eram os que estavam de cabeça baixa orando.
Eu não via assim orando as pessoas, mas a foice dele não alcançava. Alcançava aqueles crentes que estavam de cabeça erguida, altivo. E ele ia cortando aquelas cabeças. E eu via o jeito que as cabeças caíam. E eu via, na hora que eu via, eu tinha discernimento que eram crentes, pessoas conhecedoras, que eu acho que hoje já não tem quem não conhece. Acho que não tem mais quem nunca ouviu falar de Jesus. Então, já praticamente todo mundo já ouviu falar. Tem aqueles países que não concordam, não aceita, rejeitou, e tem aqueles que é meia boca, né? Que nem o Brasil. O Brasil diz que era um celeiro evangélico. Era um celeiro, que era um país que mais tinha cristãos. Hoje a gente vê esse absurdo que está aí. É cristão que joga, é cristão que bebe. É cristão entre aspas, porque eu sei que cristão não é isso. Cristão é aqueles que têm a mente de Cristo. Então aquele homem a cavalo foi saindo, cortando a cabeça. E eu falei, ai meu Deus, Jesus! Eu falei assim, eu comecei a chorar, me desesperou. Eu fiquei meio que assim, eu levantei a cabeça, assim, eu só não abri o olho, que eu precisava continuar vendo, mas eu me desesperava com aquele sangue. E eu falava, Jesus, ele falou, a colheita já começou, a ceifa já está começando, avisa, você vai e avisa eles, que a ceifa já começou. Então a ceifa, o que o Senhor ia fazer? Ele irmãos, ia colher daqui da terra os dele. Só que os dele, que era para ser os dele, muitos estão praticando coisas ruins. E aí eu tenho, sabe, eu me desesperei tanto, depois eu fui buscando dele o discernimento, eu cheguei tão arrasada, quer dizer, entrei para dentro da minha casa, fui na mesa, peguei a Bíblia, peguei outra Bíblia, peguei mais outra Bíblia, e fui pesquisando até que achei, né, porque eu já tinha lido, só que eu já não estava lembrando muito, que eu também, né, a gente se envolve muito com outras coisas, se envolve muito com o celular e vai deixando a Bíblia. Aí eu procurei assim na Bíblia e achei ali onde fala que o homem que ele sai no cavalo com uma foice muito afiada, muito aguda, e sai colhendo. Aí eu fiquei num estado lastimável, porque eu vendo aquele sangue, aquela sangueira, aquele sangue e aquelas cabeças caíam. Aí o Senhor começou a me dar discernimento, porque a cabeça é na onde procede todos os pensamentos, projetos, planos, as ideias, né? É da onde procede. Fala que procede do coração, mas o coração é apenas um músculo, uma carne, né? É a bomba que mantém a gente vivo. Mas lá no coração não tem como fabricar essas coisas. O que fabrica é na mente. E a mente fica na cabeça. E aí eu vim a entender. Eu sei que muitos mais sábios, muitos teólogos vão falar que é um absurdo o que eu estou falando, mas eu estou nem aí, porque o que eu preciso é falar, né? Porque a hora que eu fiquei assim, eu continuei orando com as irmãs, porque eu vi até onde eu vi que o desespero de eu ver aquela sangueira, aquelas cabeças caindo, porque eu vi até pessoas que a gente conhece, então eu fiquei muito desesperada e Deus cessou com aquela visão. Né? Não sei se ele mostrou o que era para mostrar só aquele dia, ou se ele vai mostrar ainda, ou se ele cessou porque ele viu o meu desespero. Porque irmãos, e aí foi trazendo discernimento. A cabeça é na onde ficam os pensamentos, é da onde procedem os maus pensamentos. É da onde procedem as ideias, os projetos, os planos, procede tudo da cabeça. Então assim, Deus se encontra de uma maneira, irmãos, que ele não vai dar tempo mais para as pessoas ficar planejando fazer direito depois, não. Porque ele sabe que muitos que têm a mente boa para fazer coisas que viesse de encontro àquilo que ele quer que faça, não faz, porque prefere trocar. Prefere trocar de jeito, né? Então, se Deus mandou fazer assim, mas é tão... Para fazer hoje, falar assim... não dá, né? Então é melhor fazer, vamos planejar de outro jeito, vamos planejar assim, contorne, encaixando o texto, encaixando talvez a palavra que Deus deu naquele momento, encaixando numa reunião uma coisa que tem que tratar, tem que resolver, aí eles encaixam dentro de um texto de maneira que dá para contornar e o projeto continuar daquele jeito.
Então, eu tenho certeza plena que o Senhor mostrou cortando assim, as cabeças, justamente por isso, como se diz, não estou interessado mais em projeto do homem. Não estou mais interessado. E aí eu vim buscar o que é o restolho, né? Aí eu falei, o que será restolho? Né? O rabisco. Aí eu sei que lá no livro se não me engano, no livro de Ruth, fala sobre os rabiscos, o restolho. Aí eu fui procurando dentro da Bíblia, né, para me achar, porque eu não gosto de falar nada que não tenha respaldo bíblico, porque aí eu não tenho como provar. Mas eu fui buscar lá, depois eu fui procurar no dicionário o que significam rabiscos, restolhos. São aquelas plantas, aquelas frutos, né, no caso trigo, milho, os grãos que eles colhiam e caía muito. Então, conforme os empregados colhiam os servos do dono da fazenda, eles iam colhendo, os que eram assalariados, né? Eles iam colhendo e caía muitos grãos, mas eles não podiam pegar, porque aquilo lá era um rabisco, era o restolho que servia para os pobres, que não tinham o que comer, então eles vinham depois e entravam dentro do campo e colhiam aqueles rabiscos. Então, aí eles ficavam ali, aqueles rabiscos que caíam não ia para a máquina, não ia ser misturado lá, não ia ser vendido, não ia ser nada, ia servir para os empregados, para os pobres, quer dizer, para os pobres que passariam e colhiam aquilo lá para comer, para sobrevivência. Aí eu vim ver, né? Então nós somos rabisco. Se a gente é um rabisco, é para servir para aqueles pobres de espírito que o Senhor Jesus falou. É pobre de espírito, mas vão ser, né? Vão ser saciados, vão ser... Então, a minha obrigação é essa. Se eu sou um rabisco, se eu sou um restolho, a minha obrigação é levar alimento para aqueles que estão sedentos, que estão, né, com fome. Eu preciso. E através disso é o que as palavras, que nem as irmãzinhas que estão orando, eu falei, depois falei em pranto, porque eu não conseguia falar, e falei na igreja também, depois foi indo, passou uns dias, eu já estou mais firme assim para falar, porque eu não conseguia, porque a visão foi uma coisa muito séria, e graças a Deus, por Deus ter me colocado dessa maneira, assim, eu vi a posição que eu tenho que me colocar e me apresento diante do Senhor. Essa visão foi muito séria, e ele mandou falar, ainda falou, vai e fala para eles, a ceifa já começou, a colheita já está começando. Então, um anjo do Senhor já tem, aí a gente vê, né? Porque não é literalmente falando que vai cair as cabeças, vai sair um anjo, um cavalo, um homem em cima do cavalo com a foice enorme cortando cabeça, que nem muita gente pensa, né? Tem gente que lê lá no livro de Apocalipse, acha que é assim, mas não é. O Senhor já está cortando cabeças. Aí a gente vê pastores aprontando, não tem importância. Gente, tem cada coisa terrível, que homens de frente de batalha, homens de altar, que larga, separa a mulher que já é até vó, separa por causa de outro homem, depois continua frequentando a igreja com o marido ali, o marido é pastor e a mulher, misericórdia, que absurdo. Aí a gente vê, porque a cabeça não está funcionando mesmo, porque não é possível. Quem entendia que era errado até uns anos atrás, agora já não é mais. Isso estava certo, até uns anos era certo, isso, mas já é ultrapassado. Aí está trocando tudo, isso, é aí que Deus me mostrou, aquele anjo cortando as cabeças. Só no caso, não sei se ele já mostrou, pode ter mostrado para mais pessoas, mas para mim, eu que vi, irmãos, foi terrível. E ele tem mostrado mais, tem mostrado coisas, né? Então eu não vou mais me calar. Vou estar falando, como eu sempre digo, vou aproveitar o evento da internet, que vai me servir para ir mais, para um lugar mais longe. Eu fico mais quieta aqui no meu canto, mas aí, através da internet, pode ir mais para frente. Mas essa hoje, que eu vou contar hoje, é essa. Só que eu estava indo embora e o Senhor tocou no meu coração, falando que era para me contar. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, mas eu vou contar, porque tem a ver com o arrebatamento, né? Tem a ver com o que eu vou trazer sobre o arrebatamento. E eu digo hoje, preparem-se, porque a ceifa começou. Em nome do Senhor Jesus, se preparem. Amém? Que Deus te dê todas as oportunidades para que você
se coloque nessa posição diante do Senhor. Seja um restauro, seja algo que vai valer a pena estar aqui, porque o tempo está se passando. Amém?